paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando a história da igreja. Então, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Vamos lá então. Hoje nós vamos falar sobre os chamados pais da igreja. Quem eram estes pais da igreja? Bom, na história de Israel, nós temos os chamados pais patriarcas de Israel. Aqui não é diferente. Nós temos os pais que são patriarcas da igreja. Os pais da igreja eram os discípulos dos apóstolos, ou seja, os primeiros mestres da igreja. Era, em verdade, a segunda geração de líderes que foram levantadas por Deus. A primeira geração eram os apóstolos, os discípulos do Senhor. Aqui nós temos os discípulos dos discípulos. O primeiro deles é Clemente. Ele é conhecido, chamado de bispo de Roma. Ele foi discípulo de Pedro. É o mais antigo e o melhor escrito que aparece depois dos apóstolos. Portanto, depois do século dos apóstolos, depois da igreja dos apóstolos, vindo os pais da igreja, nós temos como Clemente um dos grandes escritores da palavra de Deus e explicadores da palavra de Deus. Ele reconhece dois ofícios básicos. Para ele só existiam os bispos e os diáconos. Bispo e presbítero tinham o mesmo ofício. Ele, Clemente, foi o primeiro a diferenciar as funções dos clérigos e dos leigos. Aquele que estava preparado, formado, é que deveria trabalhar na igreja. Todos os outros são leigos. Nenhum deles tem ministério nenhum para para trabalhar dentro da igreja. Eles são leigos. Eles não teriam, segundo Clemente, preparo para fazer nada dentro da igreja. Então, eles não têm ministério dentro da igreja. Os seus escritos, que apelam para a autoridade de Paulo e pela unidade apostólica, aqui ele já começa a dizer que importantes são aqueles que estudaram com os apóstolos. Como ele era discípulo de Pedro, então ele diz que o que ele escreve tem autoridade. Paulo tem autoridade, Pedro tem autoridade, e ele, como era discípulo de Pedro, tem autoridade. A data dos seus escritos é mais ou menos 93, 97, ou seja, nós já estamos saindo do século dos apóstolos, nós já estamos chegando no segundo século. Ele escreve depois de Paulo e depois de Pedro, porque ele registra o martírio deles. Ele é testemunha de toda a doutrina que Paulo, Pedro estão trazendo para a igreja. Ele diz que existe unidade no apostolado e que existe sucessão para os apóstolos. Esta fala de Clemente, ela depois é interpretada como uma sucessão apostólica única. E como ele era bispo de Roma, entendeu-se então que ele, discípulo de Pedro, sucedia Pedro
no seu apostolado e, portanto, o bispo de Roma tinha o primado universal. Daí que os papas ou bispos de Roma teriam autoridade sobre todos os outros bispos, e inclusive a sua palavra era a palavra correta. Ele acreditava na Trindade, ele acreditava Pai, Filho e Espírito Santo, ele acreditava na divindade de Cristo, ele acreditava na salvação pelo sangue de Jesus, ele acreditava na necessidade de arrependimento para a salvação, ele acreditava na santificação pelo Espírito Santo. Ele acreditava na maioria das coisas que nós vimos que eram características da igreja primitiva. A única coisa que destoa é aqui a divisão entre clérigos e leigos, porque na doutrina dos apóstolos, né, da igreja dos apóstolos, não havia distinção. Depois dele, nós temos Inácio, que era de Antioquia. Ele chegou a ser bispo de Antioquia. Ele era discípulo de João. Ele escreveu 7 cartas a várias igrejas. E ele defendia que o bispo é o representante visível de Cristo. Ou seja, puxando a autoridade para si, que era bispo. Lembrem-se, Jerusalém era o primeiro núcleo, Antioquia era o segundo, o terceiro era Éfeso. Só que Roma começa a aparecer agora. Inácio pertencia à igreja de Antioquia, portanto, tecnicamente superior à igreja de Roma. Ele é responsável pela expressão Igreja Católica. Lembrem-se o seguinte, a expressão católica quer dizer, traduzindo para o português, é uma expressão grega, traduzindo para o português, quer dizer universal. Então ele acreditava numa igreja católica, uma igreja universal. Então nós temos aqui 3 bases. A autoridade, que ora é do Papa, né? Ora do bispo, ora das Escrituras. O cânon, que era o Novo Testamento, que ainda não está pronto nesta época, e o ser universal, a igreja sendo católica no sentido universal. Não é a igreja católica apostólica romana, que ainda não está formada. Nós temos uma outra igreja agora, que é diferente da igreja apostólica, que era a igreja do primeiro século. Mas ainda não é a igreja católica de hoje. Inácio foi morto, foi entregue ao martírio em Roma. Ele foi lançado aos leões que o despedaçaram no Coliseu. Depois dele nós temos, ou mais um, nós temos Policarpo. Policarpo era bispo de uma cidade grande chamada Esmirna. Policarpo também era discípulo de João, só que ele era antes de Irineu. Ele foi professor de Irineu. Ele viaja a Roma mais ou menos na metade do 2º século, 154 mais ou menos. Em 155, ele morre diante de Antônio Pio. Ele tinha aqui 86 anos. Por que ele morre? Ele morre porque Antônio Pio deu a ele
a opção de negar a Cristo e viver. Ele responde que ele havia vivido 86 anos honrando e adorando a Deus, e em todo esse tempo Deus nunca o decepcionou, nunca o magoou. Como ele agora iria rejeitar Jesus? Como ele iria rejeitar o Senhor? E aí ele é morto em Roma. Ele defendia que a igreja deveria ser administrada pelos presbíteros e pelos diáconos. Lembre-se, ele era bispo. E ele achava que o presbítero e o diácono é que deveriam administrar a igreja. Hermas, que aqui se confunde inclusive com o seu principal escrito, ele escreveu um livro chamado Pastor de Hermas, que por muito tempo quase figurou no cânon bíblico. Ele foi afastado depois e ele não está no Novo Testamento. Mas por muito tempo, esse escrito de Hermas, ele estava cogitado para pertencer ao cânon do Novo Testamento. Ele afirmava que a igreja era corrupta, que a igreja era mundana e que, se eles continuassem assim, uma perseguição se aproximava para purificar, para separar aquele que era fiel daquele que era infiel. Ele dizia-se ser comissionado para ser pregador do arrependimento. Quem comissionou Hermas? O próprio Deus. Ele enfatiza a prática do que é correto, a ética do que é correto. O batismo nas águas, dizia ele, é indispensável à salvação. Então ele dizia assim, que a salvação, sim, arrependimento, sim, existe fé, mas para que houvesse salvação, precisava de batismo nas águas. Veja que este é um ponto contrário ao que os discípulos, os apóstolos do Senhor pregavam. Isto é contrário ao credo dos apóstolos. Barnabé, muito provavelmente um convertido que era judeu, né, e que estava em Alexandria, que era de Alexandria, tanto Clemente de Alexandria quanto Eusébio, Jerônimo, eles achavam que o autor de Hebreus era Barnabé. Os seus escritos são muito parecidos com Hebreus, são comparáveis ao livro de Hebreus. Ele não entende o judaísmo no sentido próprio de judaísmo. Ele não entende os escritos mosaicos e proféticos no sentido espiritual. Portanto, ele achava que o Antigo Testamento não era próprio, não era real, não era espiritual. Ele tinha um sentido alegórico. A alegoria é dizer algo, né, não real, mas que se assemelha a. Ele afirmava que o sacrifício, o jejum e a observância do sábado, o culto no templo, isto nunca foi da vontade de Deus. Então não havia necessidade de sacrifício, jejum, observância do sábado e o culto do templo. Que isso não era a vontade de Deus, que isto era uma alegoria lá do Antigo Testamento. Ele dizia que os crentes é que são os donos verdadeiros do Antigo Testamento e não os judeus. Por isso que ele não entendia o judaísmo no sentido próprio. E ele também entendia que os crentes eram os donos das Escrituras. Ou seja,
Tudo isso foi feito para os crentes, para os cristãos. Pápias, um dos grandes autores, um dos mais conhecidos e respeitados pais da igreja. Pápias era bispo de uma grande cidade chamada Hierápolis. Ele foi discípulo de João também, e ele foi amigo de Policarpo. O seu martírio não foi em Roma, mas foi em Pérgamo, no mesmo tempo do martírio de Policarpo em Esmirna. Ele publicou 5 livros, todos eles para explicar os discursos do Senhor. Infelizmente, nenhum deles se salvou. Todos eles foram perdidos e nós não sabemos especificamente o que estava escrito. O Didaquê não é uma pessoa, o Didaquê é um livro, é um manual. Eu coloquei aqui o Didaquê com o Pais da Igreja porque ele era um manual. Ele era uma fonte de conhecimento, de ensinamento para as pessoas que estavam no ministério. Ele foi escrito entre 70 até 160. Então nós temos um tempo muito longo de preparo dele. Didaquê, por quê? Porque é o manual dos 12. Então, eventualmente, nós temos aqui no Didaquê todas as informações, os ensinamentos, tudo aquilo que era a doutrina dos 12. Por isso, Didaquê. Ele trata dos ensinos morais, batismo, jejum, eucaristia, como se deviam tratar os apóstolos e os profetas, o que era e como devia ser feito no dia do Senhor, um dia do culto cristão. Os bispos, diáconos, quais as suas funções, quais as suas prerrogativas, quais os seus direitos e obrigações, como eles eram eleitos, a exortação à vigilância por causa da segunda vinda que estava prestes a acontecer. Provavelmente ele foi preparado por um judeu cristão para ser usado em qualquer comunidade cristã judaica, para ajudar nas orientações na constituição da igreja. Ele é conhecido como o mais velho dos manuais da igreja. Ele está disponível até hoje para nós e você pode baixá-lo pela internet sem problema nenhum. Existe o Didaquê na internet que pode ser baixado sem que você tenha que pagar alguma coisa, é de domínio público. Pois muito bem, nós temos mais um, que é o chamado Leon, Irineu de Lyon, da Galácia. Aqui nós já estamos chegando no século II, porque ele é dos anos de 130 a 200, ou seja, eu já estou no século II. Já estou terminando o século II e começando o século III. Ele foi ensinado por Policarpo, o bispo de Esmirna. Ele foi missionário na cidade de Lyon, tornando-se bispo ali em 178. E ele, Irineu de Lyon, ele escreve um tratado contra as heresias que existiam naquela época. Esse seu tratado é de 185. Amém, amados? Bons estudos.